Encerrando aqui a primeira parte, chamar a Cíntia Soares, que vai apresentar a Oil Finder. Oi, bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui. Bom, meu nome é Cíntia, eu sou uma das sócias da Oil Finder e vim trazer para vocês um case de desenvolvimento de um produto nosso, almejando o mercado externo e também Brasil. Bom, a Oil Finder é uma empresa que nasceu na COP UFRJ e a gente provê soluções focadas em tecnologias remotas para o mercado de exploração e produção de petróleo. Dando um zoom na cadeia de óleo e gás, a gente tem ali exploração e produção, que tem basicamente 4 fases importantes, né? Começando com a aquisição de ativos, a exploração desses ativos, o desenvolvimento dos ativos que se provam comercialmente viáveis e depois a produção propriamente dita, que é a extração de petróleo. Nós atuamos nessas 2 primeiras etapas. Em termos de aquisição, o que tem acontecido no mercado brasileiro e mundial? Um forte movimento de compras de ativos, de compra e venda de ativos entre empresas, né? Então, grandes grupos participando desses farm-ins e farm-outs, que a gente chama, e um acontecimento grande de leilões de blocos de petróleo em empresas que até então não exploravam seu offshore ou exploraram em um determinado momento da história, paralisaram essa exploração e agora estão retomando. E, normalmente, esses lugares são de pouca informação, pouco conhecidos, são novas fronteiras, que a gente chama no mercado, e se coloca o seguinte problema para as empresas de petróleo, né? Que ativos vale a pena eu comprar e por que preço eu deveria estar comprando e investindo nesses ativos? Para quem ajudar essas empresas a responder esse tipo de pergunta, existe um mercado potencial, que eu estou exemplificando aqui. Uma média de 10 leilões por ano acontecem no mundo de blocos de petróleo. Para ter uma ideia, o último leilão que aconteceu da Colômbia, que foi agora em outubro desse ano, 70 empresas de petróleo se inscreveram para fazer oferta nos blocos. Cada uma delas pagou $100 mil por um pacote básico de informações que foi vendido pela agência deles, a ANH. Isso sem contar o montante de dinheiro que eles gastaram com informações mais detalhadas, para que eles possam ter informações diferenciadas, dando vantagem na hora de fazer o bid. Esse ano também foi um ano de muitos farm-ins, envolvendo grandes grupos, HRT, Galp, trouxe aqui um exemplo da Petrobras, que acabou de vender 40% de participação de um bloco para a OGX por R$560 milhões. Então, um mercado de transações realmente de grandes números e que está muito aquecido. Em exploração, o que vem acontecendo, né? Os últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 70% dos custos de exploração. Porque a gente está indo mais offshore, mais distante da costa, começando a explorar pré-sal, lugares de mais difícil acesso, de maior risco operacional. Então, o custo com a exploração tem aumentado substancialmente. Além disso, em 2011, o Brasil apresentou a pior taxa de sucesso exploratório desde 2003, 43%. Isso significa que 43% dos poços perfurados realmente tinham óleo para ser produzido. Isso é uma taxa muito baixa e que significa um montante muito grande de dinheiro jogado fora, uma vez que perfurar um poço seco custa milhões de dólares e que não vão se reverter em nada. Como potencial, o que a gente identificou foi que a tecnologia que a gente utiliza ela tem um potencial de aumentar essa taxa de sucesso em até 32% e reduzir em 200 milhões para cada bi de dólar gasto em exploração. Para dar uma ideia do que é isso, no Brasil, nos últimos 3 anos, foram gastos 12 bilhões de dólares só na fase de estudo, avaliação e exploração de ativos. 12 bilhões de dólares por ano. Sendo assim, o potencial de redução desse montante seria de 2,4 bi por ano. E para ter uma ideia de como é que está a situação dos blocos já ofertados em leilões da ANP, essa tabela mostra os leilões que aconteceram e os blocos offshore que foram adquiridos pelas empresas, e o gráfico mostra o status de como estão esses blocos hoje. A maioria deles ainda está em exploração, o que significa que esse volume que foi gasto nesses últimos anos deve se manter ou aumentar nos próximos anos. Então, ainda tem muito investimento em exploração para ser feito no Brasil. E o que
que é o Oil Finder? Como é que o Oil Finder atua nesse mercado? O Oil Finder desenvolveu uma tecnologia, a gente nasceu dentro da COP. O meu sócio, que fez doutorado na COP, é oceanógrafo, desenvolveu uma tecnologia chamada modelagem inversa, e que ela funciona da seguinte forma: a gente compra imagens de satélite que detectam óleo na superfície do mar. Isso é uma prática que já é feita no mercado, principalmente para meio ambiente, você detectar vazamentos de petróleo e saber para onde esse vazamento vai. Só que o uso disso para exploração ele é extremamente limitado. Por quê? Porque só 15% dessas manchas detectadas na superfície estão próximas da sua origem no fundo do mar. O que a gente faz, então, o nosso diferencial eu começo a minha tecnologia com essa localização na superfície, a partir daí eu reconstruo toda a circulação oceânica daquela data e hora que a mancha foi identificada, e através de modelos computacionais eu consigo simular essa trajetória até o fundo do mar e entregar para o meu cliente aquela região, aquela localização geográfica de onde está escapando óleo de forma natural no fundo do mar, no assoalho oceânico. Isso é uma pista importante sobre reservas de petróleo e consegue reduzir bastante a área de investigação que a empresa petroleira está estudando. Isso a gente pode fazer para qualquer lugar do mundo, porque eu estou trabalhando com tecnologia remota, eu não preciso ir a campo, eu não preciso usar navio, tripulação, gente, gastar meses, pegar autorização de IBAMA ou de órgãos governamentais para fazer isso. O meu trabalho é totalmente remoto, eu posso fazer de qualquer lugar para qualquer lugar. Bom, antes mesmo de se abrir a empresa, a gente fez um projeto de validação dessa tecnologia com a Petrobras. A Petrobras nos informou uma região que eles já conheciam, que eles já tinham diversos estudos e já tinham mapeado, já tinham bastante conhecimento sobre ela. A gente rodou a modelagem inversa para aquela região e entregou isso aqui, as áreas no fundo do mar, por onde estava escapando o petróleo. O resultado disso foi que 80% dessas áreas estavam sobre falhas geológicas, ou seja, configurando realmente o caminho que o petróleo faz da reserva, passando por falhas até poder escapar ali no fundo do mar. A gente reduziu em 75 vezes a área de investigação. Isso significa que se a Petrobras tivesse usado a nossa informação no começo dessa exploração, ela poderia ter reduzido significativamente a sua área de estudo. Houve comprovação in situ em algumas dessas áreas. A Petrobras fez coleta de sedimentos no local e constatou a presença de óleo. E, desde então, a Petrobras tem usado essa tecnologia. Bom, desde então, o que nós somos? Nós somos uma empresa que nasceu, a tecnologia começou a ser desenvolvida em 2008, a empresa foi criada em 2010. Desde então, a gente tem conseguido, em 2011 foi feita alguma coisa com a Petrobras, em 2012 atendemos também a Pemex, em 2013 já temos aí receitas de R$1 milhão garantidas por contratos já firmados e mais 800 mil para serem confirmados aí nos próximos 2 meses. O meu sócio é doutor pela COP, eu fiz mestrado no COPEAD em administração, então nós somos bastante complementares. Eu tenho a visão de negócio, tive posições de liderança em diversas empresas de pequeno e grande porte. Minha última posição antes da Oil Finder, eu fui gerente geral de planejamento estratégico e desempenho na Vale. Meu sócio tem 15 anos de desenvolvimento de tecnologias para petróleo, sensoramento remoto e modelagem oceanográfica para a área de petróleo. Bom, como é que a gente aplica essa tecnologia na cadeia de petróleo? Antes de fazer perfuração, existe um passo importante, que é de informações de reservatórios, que começa com a aquisição e interpretação de estudos, faz uma modelagem daquele reservatório, se integra com outros dados para, então, decidir onde perfurar. O que a gente defende é que essa modelagem ela seja aplicada lá no início da cadeia, porque se você consegue fazer esse estudo da área antes mesmo de contratar os estudos, você já tem uma economia de compra desses estudos, e aí eu estou falando de avaliação sísmica, piston core, gravimetria, que são estudos extremamente caros. Você conseguindo reduzir essa área de investigação, você diminui substancialmente o gasto com esses estudos, e também tem um impacto forte no sucesso da perfuração. Você consegue localizar, aumentar a sua taxa de sucesso, reduzindo assim o custo exploratório. Para a gente aplicar isso, a gente desenvolveu 2 soluções básicas. Na fase de aquisição, a gente trabalha com multiclientes para leilão. Uma vez que a gente identifique esses leilões que vão acontecer, a gente toma a decisão de rodar a modelagem inversa, rodar essa tecnologia para aquela área que vai ser ofertada, e assim a gente gera mapas e relatórios, identificando de onde está escapando o óleo no fundo do mar. A gente fez isso para essa rodada agora da Colômbia e já tem esse produto pronto, sendo comercializado para rodar
rodada 11 da ANP em maio de 2013. Tá? Em exploração, a gente trabalha sob demanda. É uma prestação de serviço. Uma vez que a empresa identifica qual a região que ela vai começar a explorar, a gente faz esse trabalho e entrega para ela, customizado na área de interesse dela. E o que a gente quer fazer é mudar um pouquinho essa ordem. Em vez de fazer isso sob demanda, só esperar a empresa sinalizar qual a região de interesse, a gente quer mapear, construir um banco de dados. A gente já tem esse banco de dados pronto para a costa brasileira. Então, a gente já tem toda a região do Brasil mapeada ao fundo do mar, onde está escapando o petróleo. A gente quer fazer isso para os outros lugares, e para o Golfo do México, para a África, rodar a modelagem inversa para todas essas manchas de petróleo identificadas na superfície do mar. Isso vai trazer um impacto importante para o nosso negócio, porque vai permitir a gente comercializar uma assinatura desse banco de dados, que seria uma receita recorrente, com uma escalabilidade grande, porque eu posso vender uma assinatura de janela, né, para mais de uma empresa. As empresas, elas têm ativos, às vezes, na mesma região. Com isso, também consigo diminuir o risco do meu produto de leilão. Fica mais fácil eu tomar uma decisão de fazer um multiclient de leilão, porque a informação já está pronta, basta eu recortar, tirar do meu banco, integrar com outras informações e vender, e me dá uma agilidade comercial muito maior. Para isso, a gente estima precisar de R$ 2.300.000, divididos dessa forma. A gente é muito intensivo em compra de imagens e bancos de dados e formatação desse banco de dados, estruturação. O comercial ele é bastante concentrado, porque a gente tem no Brasil o Rio de Janeiro como quase todos os decisores do Brasil nesse segmento, e também focado nas agências internacionais, que são bastante pontuais também. Em termos de perspectivas financeiras, a nossa perspectiva é que, depois de 2 anos, com um resultado ainda negativo por conta desses investimentos e da construção do banco, a gente chega em 5 anos a um faturamento de 24 milhões e um fluxo de caixa de 12 milhões. Alternativas de saída é um mercado muito dinâmico, muito pulverizado. Existem muitíssimas empresas que trabalham com prestação de informações de oceano. Não conhecemos nenhuma empresa, estamos continuamente monitorando o mercado, não conhecemos nenhuma empresa que forneça essa informação de fundo do mar. Existem informações de fundo do mar, mas que são com coleta local, você mandar navio ficar 6 meses no oceano, é um custo muito diferente do nosso, é um tempo muito diferente do nosso. E aqui eu trouxe alguns cases de empresas que compraram empresas de serviços de avaliação de reservatório ou estudos similares nos últimos anos. Esses 2 primeiros ocorreram no Brasil, esses 2 últimos são de grandes grupos multinacionais, então vocês veem que tem de diversos portes e naturezas. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Aqui estão os meus contatos, a gente pode conversar mais tarde no coffee break, no brunch. Estou à disposição. Obrigada.